esposa, estávamos grávidos aí da nossa primeira filha, né, Carolina, e tudo ia muito bem, até que no parto, Dona Cássia sangrou, né? Isso é só para ilustrar esse evento, né, que é uma emergência obstétrica e pode acontecer na vida de qualquer mulher, qualquer casal, né? E pode deixar desde apenas uma lembrança, como felizmente é o meu caso, né? Foi tudo bem manejado, tratamento farmacológico, a minha esposa não precisou prosseguir na terapia, só o tratamento farmacológico bastou, ou, infelizmente, para algumas mulheres no Brasil, né? Todo dia morrem brasileiras de HPP, todo dia morrem brasileiras de HPP. Pode terminar deixando um enorme vazio para uma família, né? Por isso é tão importante a gente estar aqui conectado e é tão importante a gente ter essa padronização, né, do balão de Bacre, esse método incrível que salva literalmente vidas, né, dentro de uma operadora de saúde como a Pivita. Então, sem mais delongas, vamos continuar. E, óbvio, né, o objetivo nessa aula não é ensinar hemorragia pós-parto para um grupo de obstetras. A gente vai trazer alguns conceitos mais novos, a gente vai falar de algumas possibilidades, a gente vai falar de mudanças no protocolo, publicações, né, dos últimos 2, 3 anos, mas HPP é um tema que é do obstetra, assim como é a pré-eclâmpsia. Então, assim, se tem uma especialidade que tem que saber o que fazer na hora de uma hemorragia pós-parto, é a obstetrícia. Quando eu falo obstetrícia, é o obstetra que está lidando e todo mundo ao redor daquela gestante. A enfermagem obstétrica, a enfermagem neonatal, enfim. Não tem que ser de desconhecimento de nenhum profissional que trabalhe dentro de uma maternidade. Vamos lá, eu trago algumas referências. Essa é uma referência, está aí em cima, o número 1, né? Essa é uma referência que já está fazendo seus aniversários de 10 aninhos, né? Então, a estratégia zero morte materna por hemorragia pós-parto. Quem quiser essa estratégia detalhada, é só colocar no Google, né? Estratégia zero morte materna por HPP, e vai ter lá o PDF para baixar. Essa é uma estratégia que está sendo retomada nesse momento. Não vai chamar só zero morte materna por hemorragia pós-parto. Esse foi o tema de 2015 até 2024. Em 2025 vai chamar só estratégia zero morte materna, então uma novidade para vocês, além da hemorragia, vai entrar eclâmpsia e sepse, tá? Espero em breve aí tá ajudando a ampliar esse combate da mortalidade materna com esses outros temas. Muito, muito, muito legal. Mas HPP para o zero morte materna tem uma definição. A definição é a definição clássica. É aquele parto vaginal que sangrou mais de 500 e aquele parto cesárea que sangrou mais de 1.000. Tá? Certo ou errado, essa é a definição desde a década de 60, OMS. Tá? Uma publicação aí já um pouquinho mais à frente, né, também já tem alguns bons anos, American College, tá aí, ó, de 2017, ele fala não, independente da via de parto, se parto vaginal ou cesárea, a gente definiu o HPP como 1 litro, seja o parto vaginal ou a via alta. Eu estou botando aí como a nossa segunda referência esse boletim prático do American College, e eu queria chamar a atenção para que é fundamental que no serviço onde você está, a gente tenha uma definição clara. Use ela, a clássica de 500 no parto vaginal e 1.000 numa cesárea. Use a de 1.000 do American College. Use a mais recente da FIGO, né, de 2025, enfim, mas use uma definição clara e que todo mundo fale a mesma língua, né? E aí, independente da definição que você usar, a gente sabe que HPP e hemorragia pós-parto
a prevenção e o tratamento é uma grande receita de bolo, né? A gente tem a medicação para profilaxia, a gente tem o esquema para tratamento, a gente tem as medidas conservadoras, enfim. E aí eu pergunto, né? Por que que as nossas mulheres continuam morrendo mesmo com tantos avanços? E quando eu falo avanço, é avanço em processos, não só processos médicos, mas processos de enfermagem e técnicas. E quando eu falo técnicas, não é só técnicas cirúrgicas, mas, por exemplo, novos devices, dispositivos e afins. Tá? É inadmissível que isso aconteça hoje num contexto de assistência dentro de uma maternidade, né? Bom, vamos falar do avanço original. Então, eu já falei uma vez, né, da estratégia zero morte materna. E qual foi o grande avanço dessa estratégia para HPP? Foi a ideia do sequenciamento. Qual seria o sequenciamento? O sequenciamento seria assim: a parturiente chega no hospital e, no momento que ela é admitida para parto, ela é avaliada quanto ao risco de sangramento. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, qual seria? Lá, uma vez que ela tem o parto, seja ele um parto vaginal ou uma cesárea, ela tem a sua perda sanguínea no procedimento, né, quantificada. Quantificada aqui de uma maneira mais objetiva. A gente pesa a compressa e desconta o peso da compressa seca. Então, aqui é bem mais fácil de identificar a HPP, a hemorragia pós-parto, do que simplesmente olhando e achando, né? Aqui é mais palpável. No caso, essa paciente tinha sangrado 1,1 litro, então HPP independente da definição que você queira usar, né? Fundamental, né? Do zero morte materno para cá, a gente introduziu alguns conceitos que são derivados do trauma, né? São conceitos derivados das hemorragias em guerra, né? E um deles é o uso do índice de choque, né? Que é o valor que a gente consegue dividir a frequência cardíaca pela pressão arterial sistólica. Então, a paciente chega, falou que sangrou muito, a gente não consegue quantificar objetivamente quanto, né? Por pesar uma compressa, uma toalha, enfim, a gente consegue imaginar, né? E estimar o quanto ela sangrou pelo uso do índice de choque. Então, ó, se a gente divide frequência cardíaca por pressão arterial sistólica, e hoje a gente a tendência é arredondar para 1, né? Deve ser interpretado como essa paciente tem uma hemorragia que mantém o quê? Que dá sinais de instabilidade, existe risco de transfusão. Abordagem agressiva, transferência, hemotransfusão, precisamos tomar medidas agora. Quanto mais alto é esse índice de choque, obviamente, mais a paciente sangrou e mais urgente, emergente, deve ser o quê? A abordagem. Assim como quando você tem um índice de choque acima de 1,4, a terapia transfusional não é terapia transfusional habitual, a gente abre o protocolo, na verdade, de transfusão maciça, né? Que é um concentrado, um plasma, um cria, uma plaqueta, né? E quando esse índice de choque é acima de 1,7, tá aí alto risco, né, de resultado materno adverso, alto risco de mortalidade materna. O que mais que trouxe de novidade, né, o zero morte materna? Aquela ideia do sequenciamento. Sequenciamento do tratamento farmacológico. Então, existe o quê? A profilaxia, né, universal, que deve ser realizada. Em geral, os hospitais usam ou ocitocina e misoprostol, né, naquelas que têm uma ideia de fazer uma profilaxia complementar nas pacientes de alto risco, ou carbetocina, né, que também é um agente profilático, um terotônico profilático.
Mas aqui a gente não está falando de profilaxia, aqui a gente está falando de tratamento. Uma vez que a paciente sangrava, o zero morte materna colocou isso medular. Então, ó, ocitocina vai entrar, segundo o terotônico, metilergometrina, com as suas recomendações, não pode usar em hipertensa, não pode usar em pré-eclâmpsia, pode usar em cardiopata, misoprostol, tá aí, ó, prostólicos na dose tratamento, então é 800 ou 1000, né? Em geral, microgramas via retal que a gente usa. O que a gente teve de novidade, entre aspas, né? Depois do One Trial, chegou aí o ácido tranexâmico, e tudo isso, na verdade, eram eventos concatenados. Então, fez a ocito, ainda está sangrando entre o segundo terotônico, fez o segundo terotônico, continua sangrando entre o terceiro terotônico. Não esquecer de, nesse contexto, usar o transamin. Bom, é isso. Esse era o zero morte materna e a ideia do sequenciamento, né? Quando acabava o tratamento farmacológico, né, e a paciente continuava sangrando, a mensagem era clara, a gente não podia parar. Se a paciente estava sangrando, a gente necessitava o quê? Prosseguir a terapia. E para prosseguir a terapia, a gente passava de métodos simplesmente farmacológicos para métodos ainda o quê? Conservadores. E aqui eu trouxe, né, uma foto. Aqui em São Paulo a gente ainda não tem, né? É o TAN. O TAN é traje anti-choque de neoprene. A gente utiliza, né? Vocês podem ver que é um device, não um dispositivo, que é colocado, muito interessante para o extra-hospitalar, né? Então, a paciente está chocada fora do hospital, ela tem instalado o TAN, é levada para o hospital, e no hospital, se você perceber, infelizmente aqui na foto não é possível ver, você tem como, com o TAN, né, a paciente recircula, né, o sangue que arresta para partes realmente nobres que importam. Então, perfusão coronariana e cerebral, né? Perna não precisa de sangue na hora da HPP. E usando o traje, você consegue posicionar a paciente em posição ginecológica e, por exemplo, submetê-la a uma revisão de canal de parto, submetê-la a uma curetagem uterina ou, por exemplo, a passagem de um device, né, que é o balão, por exemplo. Aqui, só para ilustrar, o traje de choque de neoprene. Aqui em São Paulo, de novo, ainda não temos disponíveis. A ideia, óbvio, é que quando a paciente chegar utilizando, né, esse traje de choque do extra-hospitalar, né, do pré-hospitalar, para dentro do hospital, você não simplesmente tira esse traje, porque tirando o traje, a paciente sim pode chocar de novo. A ideia é que você tenha um outro limpo para entregar para aquela ambulância que trouxe aquela paciente, né, no contexto do SAMU, enfim. E aqui, né, um dos grandes motivos e grandes alegrias, né, da nossa aula de hoje, né, é o balão de Bacri, o balão de tamponamento uterino para hemorragia pós-parto. Então, de novo, traje de choque de neoprene, chegou no hospital, ou se a paciente já está no hospital, a gente vai o quê? Pensar nos 4 T's, causas, né? Então, tônus, trauma, tecido e trombina. O balão de Bacri, ele é muito interessante para os casos de atonia, mas ele age também como ponte, né? Nos casos de acretismo, a gente pode usar o balão de tamponamento como uma solução temporária para organizar a equipe, né? E eu trouxe, né, as informações que não são informações novas. O balão de Bacri já é um device, um dispositivo que há muito é conhecido, né? Então, tá aí, ó. Palavras que não são do Felipe, são do Zero Morte Materno. Inicialmente, o balão ele era usado no controle temporário da HPP. À medida que a gente foi ganhando experiência com a técnica, a gente viu que
passava o balão, a paciente era transferida daquele serviço com menos recursos para um serviço de maior complexidade, então era transferida, e a gente via que o balão sozinho, entre aspas, óbvio, com o terotônico e as outras medidas, eles foram, né, capazes de resolver a HPP. Então não era só um controle temporário, né? Em 85% das vezes, ele bastava, ele servia para o controle definitivo. Então, o balão começou, né, a ser indicado aí como capaz de reduzir a necessidade de abordagem cirúrgica, reduzindo esterectomia. E ele pode ser usado tanto após o parto vaginal, né, com a técnica habitual de inserção, a gente vai demonstrar, quanto após a cesariana, né? Aqui só uma foto, né? Depois a gente vai passar um vídeo, né? A posição correta do balão é com o balão completamente acima do orifício interno do colo, né? A gente infla esse balão até 500 ml, ele começa a ser efetivo a partir de 350, né? A ideia do balão não é ele servir como uma rolha. Então, assim, se o balão desloca, isso tende a acontecer especialmente depois dos partos vaginais, que tem dilatação aqui total, né, 10 centímetros. Se o balão desloca, obrigatoriamente a gente tem que desinsuflar, reposicionar. E só um detalhe da técnica, uma vez o balão estando posicionado, a gente faz um tamponamento vaginal. Esse tamponamento vaginal, em geral, a gente usa 2 compressas, né, para fixar aquele balão na posição. Todo o sangue que eventualmente está coletado acima, né, do balão, ele tem um orifício próprio para drenagem. Então, acima do balão, você não vai ter coágulo retido, né? O sangramento que eventualmente ficaria coletado aqui, ele desce por uma via específica, né, do dispositivo. Aqui uma vista lateral, né? A gente viu a vista de frente, aqui uma vista lateral, aqui o tamponamento vaginal, né? Aqui, ó, balão de Bacre posicionado acima do orifício interno do colo. Se vocês olharem aqui no finalzinho, né? Tem o orifício de drenagem, né? Então a gente conecta numa das vias, nessa via de drenagem, uma via a gente usa para inflar o balão, e nessa segunda via a gente usa, na verdade, para quantificar a perda sanguínea. Então, a gente conecta o quê? Um coletor de urina, né? Semelhante aos que a gente usa, por exemplo, na sondagem, né? E sim, se essa paciente teve uma HPP, se ela teve um choque hemorrágico, é importante, né? A gente pensar na necessidade, talvez, de controlar débito urinário, enfim, monitorizar de uma maneira um pouco mais avançada essa paciente. Bora lá. Avanços mais recentes. Eu não sei a idade de vocês, mas quando falo avanço, falam que elas avançam, quando a gente usa avanço. Então, na verdade, eu quero que essas mulheres avancem mesmo. Não na gente, mas que elas avancem na vida, né? Nesse momento, elas estão em risco de morte, né? Então, 2 anos atrás saiu esse trabalho, que talvez seja um trabalho dos mais recentes, mais importantes, detecção precoce e tratamento de hemorragia pós-parto. Esse trabalho, esse artigo, né, ele é mais conhecido pelo mnemônico Emotive, né? O Emotive é E de early, ou seja, detecção precoce, M de massagem uterina, O de drogas ocitóxicas, né, uterotônicas, o T do transamin, o ácido tranexâmico, o IV de fluidos intravenosos, ressuscitação volêmica é muito importante, né? Antes a gente tinha uma visão na cabeça que o volume que sangrou, a gente tinha que repor 3 vezes o volume. Hoje a gente sabe que não é assim, porque quando você sangra e consome fator de coagulação, se você extrapola de 1,5 litro de volume oferecido, você causa uma coagulopatia adicional,
que é uma coagulopatia dilucional, né? Então, hoje, a gente sabe, se essa paciente precisou de mais de 1,5 litro de reposição volêmica, reposição de cristalóide, essa paciente não precisa só de cristalóide, essa paciente com certeza vai precisar de transfusão. E por último, né, tá aí o Emotive examinar, óbvio, a gente trata inicialmente as pacientes como sendo atonia, é o mais frequente, mas quem trata todo mundo com atonia perde uma em cada 3, porque 20% é trauma, 10% é resto. Então, assim, não pode esquecer as outras causas. E escalar. Escalar é fundamental. Escalar é prosseguir na terapia. Já que isso aqui não está dando certo, qual que é o próximo passo? Próximo passo, invariavelmente, medidas conservadoras. Bom, falei que era um progresso, né? Se a gente tinha antes o avanço do zero morte materna com a ideia do atendimento sequencial, aqui o que a gente tem é um bundle, né? O Emotive, ele trouxe a ideia de pacote de intervenções. Então, agora a gente não faz um, depois outro, depois outro. Aqui é um pacote, a gente vai tomar essas medidas todas em pacote. E a gente hoje tem pacotes de profilaxia e tem pacotes de tratamento. Quando eu falo pacotes, bundles, né? Aí você fala bundle, será que bundle funciona? Nossa, nunca tinha ouvido falar nisso antes. Vamos lá. Então, não é um dado recente, aí, ó, 2019. Eu participei desse projeto Parto Adequado dentro do Hospital Israelita, Albert Einstein, né, no projeto Parto Adequado, e eu trouxe alguns números do Parto Adequado, porque o Parto Adequado, ele já usava essa ideia de bundles, né? Tá lá, ó, o Parto Adequado baseou, né, a redução da morte materna em teorias baseadas no reconhecimento da HPP, resgate da paciente, então bundle de resgate com o quê? Útero tônico, ressuscitação polêmica, reavaliação e, óbvio, referenciamento quando você estava num lugar sem condições, né? Então, já foi baseado em bundles, o parto adequado, um bundle de prevenção, que não era um bundle complexo, veja bem, identificação do risco de HPP, quantificação de perda sanguínea e ocitoprofilática, isso sim, acima de 95%, para falar que o processo era confiável. E uma vez que a paciente recebia a profilaxia, mas ainda sangrava, aí sim, bundle de resgate, né? Um transamin, reposição volêmica, massagem, que lembra muito, muito, muito o quê? O Emotive. A gente tem uma ideia, né? Foram 19 hospitais do SUS, tá? A gente conseguiu uma redução da mortalidade materna por síndromes hemorrágicas de 83%. Então, é só para dizer para vocês que sim, a gente consegue, com medidas simples, reduzir essa mortalidade materna no Brasil. Bom, última referência da nossa aula, né? Então, a gente tem as sociedades atualmente, SOGESP, FEBRASGO, muito atuantes. Esse é um position statement, né? Um posicionamento oficial da FEBRASGO, que foi lançado ano passado, então está fazendo um ano agora, né? Prevenção, diagnóstico, mas eu quero chamar a atenção de vocês para o manejo não cirúrgico. Eu vou chamar em especial para o uso do balão, tá bom? Então, nessa publicação, eles botam essa figura A e figura B. Então, figura A é a técnica do balão de Bacry habitual, como eu disse para vocês. Então, a gente posiciona o balão dentro da cavidade uterina, a gente tem a válvula de enchimento rápido, em que a gente consegue inflar esse balão e controlar o sangramento, questão de minutos, tá?
Nessa foto fica muito evidente o quê? O orifício distal de drenagem. Então, a gente faz um flush na via certa, a gente conecta o coletor, né? Para quantificar o sangramento adicional. Mas eu quero que vocês prestem atenção na figura B. A figura B traz uma utilização diferente para o mesmo balão, né? Então, aqui o balão é inflado com volume menor, 100 a 150 ml, né? A ideia nessa utilização B é que a gente utilize o balão, né, inflado nesse momento, sim, como uma rolha, né? E que a gente conecte a via distal, né, num mecanismo de vácuo. Fala, nossa, mas não tinha um dispositivo recente que era vácuo? Tinha. O JADA System, na verdade, é nada mais, nada menos do que isso, né? Um mecanismo de controle de HPP a vácuo. Vantagens do balão de Bacre. O balão de Bacre tem um custo infinitamente menor que o JADA System, é 1/10 do valor, né? E o balão de Bacre, se você quer usar uma técnica de indução de vácuo, a única coisa que você precisa, de novo, é inflar um pouco menos o balão, acoplar o balão no orifício interno do colo, e aqui do ladinho esquerdo, como vocês podem ver, é uma publicação que não é brasileira, é uma publicação da Suécia, Suíça, conectar o orifício de drenagem, né, aquele que a gente colocava a bolsa, né, para quantificar o sangramento, no sistema de vácuo, o mesmo sistema de vácuo que a gente usa, por exemplo, numa cesárea, no centro cirúrgico, num sistema de aspiração. Então, assim, queria me botar completamente à disposição de vocês. Agora, ó, 8h10, eu falei que eu não demoraria tanto para dar essa aula, porque eu quero ouvir de vocês dúvidas, eu quero ouvir de vocês eventuais questionamentos, eu quero ajudar em tirar nos protocolos, enfim. E, como a Cris falou, como, né, as meninas da Handle já falaram, em breve a gente terá esse treinamento hands-on com o uso, né, do balão de Bacre aí no seu serviço. E iniciando amanhã, né, por uma questão de proximidade, com o pessoal que está em Ribeirão, porque é onde fica a Handle. Então, queria terminar, né, de novo agradecendo, queria terminar pedindo, né, para que quem eventualmente não quer mandar dúvida por aqui ou quer tirar uma dúvida em outro momento, me seguir aí no Instagram, medicina.materna. Esse é o novo projeto que a gente está começando e é isso. Vou parar de compartilhar minha tela agora, né? Eu queria saber das meninas, Bruna, Camila, se vocês acham interessante a gente passar o vídeo do balão de Bacre, ou se vocês vão passar isso nos treinamentos em loco. Doutor, a gente pode passar sim. A gente pode passar. Podemos? Claro, Então, vou compartilhar a tela aqui. compartilha a tela, passa e eu vou narrando, porque eu acho que a narração do vídeo ainda é em inglês, não é isso, Bruna? A gente até tem um traduzido, mas eu acho que é até melhor, doutor, ir narrando com a prática mesmo. Pronto. Então, vamos passar o vídeo. Olha só que beleza, já somos 120 conectados aí. Eu não sei se até a Bruna conseguir Tô conectar as localizando coisas, o aqui. vídeo, vocês que já querem ir tirando alguma dúvida, não sei se já tem alguma coisa no chat. Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que ainda não temos no chat. Quem quiser mandar pelo chat ou sinalizar, a gente libera aí para
para falar, né, Bruna? A gente consegue. E se quiser levantar a mão também, fiquem à Fiquem à vontade. A gente vontade, pessoal. vai liberando. Se vocês quiserem narrar alguma experiência prévia com o balão, se vocês quiserem esclarecer dúvidas, a gente tá realmente feliz de estar aqui. Tá aqui, ó. Tatiana, médica no Vasco Lucena. Eu não sei onde é o Vasco Lucena, viu, Tati? Recife, perfeito. Gostaria de saber se o senhor tem experiência no uso de balão em pacientes com SUA, sangramento uterino anormal. Não. Esse é um dispositivo que não é feito para SUA, esse é um dispositivo que foi feito para obstetrícia, tá? Você não teria nem espaço, né, no útero ginecológico para inflar tudo que a gente precisaria. Existem outros dispositivos, viu, Tati, que você pode fazer, por exemplo, termoablação, mas não. O balão de Bacri não foi feito para sangramento uterino anormal, tá bom? Sou eu, a Tati. Boa Obrigado, noite. Tati. É porque a gente teve recentemente no Vasco Lucena uma senhora que ela estava fazendo tratamento para um TEP, né? Na verdade, ela fez um TEP fez uma trombose maciça em membro inferior e daí ela complicou com esse TEP. E ela tinha uma hemorragia importante, já tinha feito várias transfusões e a gente ficou meio assim que desesperado, sem saber que terapêutica usar. Como ela estava com anemia grave, ela não poderia ser submetida naquele momento até estabilizar a uma histerectomia, e a gente ficou assim, pensando que alternativa. E quando você mostrou esse vácuo aí, sendo acoplado no balão, né, no outro, com menor Sim. volume de líquido, me veio agora essa ideia se não seria numa situação heróica assim, você colocar numa tentativa de minimizar sangramento, até pelo menos estabilizar a paciente, terminar a transfusão e levá-la para um centro cirúrgico, entende? Tá. O que eu já vi, Tati, e na verdade são condutas heróicas, né? É o tamponamento, mas não com o uso do balão de Bacri. Eu já vi utilizando balões menores, tá? E o uso de análogo, Porque em porque, medicina a gente se habituou a trabalhar com adaptações, né? A gente que trabalha no SUS também, a gente faz muita adaptação. bem E por aí, aí a seria gente, a só gente assim, conhece, eu trabalho no SUS também, Tati, eu conheço. seria só tipo assim, até salvar a vida dela, esperar ver se ela estabilizava. Lá no Vasco a gente tem o Bacre, né? Como a gente não tem outros balões, seria tipo assim, vamos adaptar aqui até, enfim. Eu não sei se passaria na cavidade, viu, Tati? Tá. E deixa eu aproveitar então tirar outra dúvida. Eu respeito muito o índice de choque, tá? Mas Perfeito. a gente teve semana passada uma gestante que eu pesei as compressas, ela sangrou mais ou menos 900 ml no parto vaginal. Ok. E o índice de choque, a princípio, eu calculei antes da hidratação de 1,2, eu fiz 1.000 ml de cristalóide, recalculei de Perfeito. 1,1. Só que ela tinha Caiu. antes do parto, antes do parto, hemoglobina de 14, né? Que normalmente a gente, antes da paciente parir, a gente faz aquela classificação de risco hemorrágico. Sim. Ela era uma paciente de baixo risco, que a maioria faz HPP baixo risco, né? A gente já sabe, mas enfim. Perfeito. E ela tinha uma hemoglobina prévia ao parto de 14, né? Quando ela fez esse sangramento, essa hemorragia, o laboratório rapidamente colheu, me trouxe uma hemoglobina de 12,5. E aí, 1,5. mesmo respeitando, 12,5, então, mesmo respeitando esse índice de 1,1, eu lhe confesso que eu não transfundi, porque ela estava bem, ela estava ainda um pouquinho taquicárdica, mas assim, com essa hemoglobina, eu confesso que eu ainda tenho dificuldade quando eu vejo essas aulas de HPP, né, que fala da transfusão, respeitando-se de choque, quando eu vejo uma paciente com hemoglobina tão alta, né? Não. E eu queria Assim, saber sua opinião em relação a isso. uma hemoglobina de 12, na verdade, assim, se o sangramento está controlado nesse momento, o índice de choque Isso, caiu, eu acho que você consegue só observar, tá? observar. O que a gente não consegue, é esperar um hemograma para indicar transfusão só quando tem Sim. um índice de choque alterado e uma hemoglobina de 7. Isso não dá.
né? Não, A, tranquilo. a indicação da transfusão, óbvio, ainda é clínica, tá bom? A gente não espera resultado de exame. Você fez muito bem, Tati. Acho que você repôs volume, o índice de choque caiu, o sangramento parou, você observou, tá ótimo, né? Tá bom, Parabéns. obrigada. Eu vi uma outra pergunta aqui do Rangel, Bruna. Em Isso, doutor. caso de Se quiser aborto, que eu vá lendo, aqui. Em caso de aborto, se o balão de Bacri pode ser usado. Rangel, é mais ou menos a mesma pergunta da Tati, né, da doutora Tatiana aí de antes. No caso de um aborto, depende da idade gestacional. Se for um aborto tardio, né, talvez dê. Mas se for um aborto de primeiro trimestre, aborto de poucas semanas, não vai funcionar, tá bom? Francine Cury. Doutora Francine, o nome da minha irmã. Doutor, claro que não compatível para a rede Apivida. Está aqui, nessa última imagem do Febrasgo, locais remotos, podemos usar uma sonda vesical de demora 20 ou 22 acoplada a um aspirador. Na verdade, Fran, é uma técnica já descrita, tá? Então, você usaria uma sonda calibrosa e sim, poderia ser tentado, tá bom? A grande verdade é que o balão de Bacri, ele nasceu, né, numa situação de desespero e foram utilizados naquele momento inicial sondas vesicais, tá? É, eu não mostrei, né, nos diapositivos, mas a gente tem na OPAS, né, uma estação que ensina a construir o balão artesanal. Óbvio, não é um balão com via de saída, via de drenagem, mas é um balão artesanal que pode ser tentado nessas situações, né, em local remoto, sem acesso, onde você está sem. Tá bom, Fran? Pergunta do Ronaldo, pergunta muito boa. Qual seria o tempo adequado para deixar esse balão? Então, essas perguntas, em geral, elas são respondidas no vídeo, tá? Mas eu vou aproveitar, viu, Ronaldo? O balão, ele fica até 24 horas, tá? Então, tempo suficiente para você estabilizar a paciente, sair resultado de exame, né? Que acredita aí que a doutora Tatiana, que tinha um HB de 14 e um HB de 12, tenha tido resultados rápidos, mas não é a realidade da maioria dos serviços. Então, assim, você já transfundiu, se precisou, baseado em critérios clínicos, né? O paciente está estável, e aí, assim, passou o sufoco inicial. O balão, você pode considerar tirar a partir do momento que a paciente está estável, 4, 6, 8 horas, né? Imagina que você passou num plantão da madrugada, que você estava sozinho, no outro dia de manhã, equipe completa, todo mundo acordado, paciente estável, anestesista, sangue, enfim, você tem que ter um plano B, né, para retirada. Então, até 24 horas. Não precisa completar as 24 horas. Uma coisa importante, uma vez que o balão está posicionado, né, que você está inflando ele com solução estéril, né, mas ainda assim ele é um corpo estranho. Então, você precisa manter útero tônico, óbvio, né? Estamos falando de HPP, e antibiótico terapia profilática. Tá bom, Ronaldo? Então, não esquece. Até 24 horas, não precisando ser as 24 horas. E se, durante o processo de desinsuflar o balão, a paciente volta a sangrar, instabilizar, você tem que ter um plano B pronto. Né? Tá aqui, o Rangel. Até quanto tempo pós-parto ele pode ser usado? Tem um tempo máximo? Então, assim, a gente tem HPP, aqui entra uma diferença de HPPs, né? HPP primária, em geral, é nas primeiras 24 horas do parto. Essa use não tem problema aí, ponto. Quando você tem uma HPP secundária, é aquela HPP tardia, em geral está associado o quê? Com resto, com infecção,
você pode usar, mas aí use com moderação, tá bom? Já usei numa paciente que tinha uma discrasia sanguínea 10 dias depois do parto. Deu tudo certo, tá bom? Existe hora de ouro para o uso do balão? Pergunta de quem aqui? Adriele. Pergunta muito boa, viu, Adriele? Na verdade, existe hora de ouro para tratamento da HPP, não para uso do balão. Não sei se eu respondi. Então, assim, a hora de ouro é um conceito que a gente roubou da sepse, né? E sim, à medida que a gente faz o diagnóstico de HPP, essa primeira hora sela o prognóstico da paciente. Então, assim, está sangrando, é uma hemorragia pós-parto. Tomei as medidas iniciais, enfim, é o tratamento farmacológico, é examinar canal de parto, ver se é laceração, ver se é resto, ver se é atonia, enfim, pensar no T da hemorragia. E uma vez que eu vejo que é atonia, uma vez que eu vejo que o tratamento farmacológico inicial não deu conta, está indicado o balão. Então, a hora de ouro não é do balão, a hora de ouro é da HPP, tá bom? Quanto tempo permanecer com o balão? Respondi o colega acima, né? Que estava perguntando aqui, ó. O Ronaldo, né? Que perguntou quanto tempo deixa. Então, até 24 horas. E aqui você perguntou se para insuflar é utilizada água destilada. Não. Na verdade, a gente utiliza um bag, né? Um soro fisiológico. A capacidade máxima desse balão é 500 ml. A gente não deve exceder essa capacidade, né? O que a gente faz, vocês vão treinar isso na prática, é conectar um soro de 500 ml no infusor. E aí, à medida que você puxa a seringa enche o soro que veio, né, do recipiente de soro, e à medida que você infunde, vai direto para o balão. Pergunta aqui do Stefan, né? Em que ponto do algoritmo de tratamento da HPP o balão de Bach deve ser introduzido? Então, pergunta muito boa. Obrigado, Stefan, pela pergunta. Imediatamente depois que falha o tratamento conservador, ou o tratamento farmacológico. Falhou o tratamento farmacológico, fez um uterotônico, 2 uterotônicos, 3 uterotônicos, fez o transamin. A causa é atonia. Está indicado o balão. Então, é nesse momento. Tá bom? Perguntas muito boas, perguntas da prática. Quero muito que, se vocês tiverem mais perguntas, vocês tragam para a gente. Tá bom? Tô com um vídeo aqui, doutor. Eu vou dar um start. Deu start, então, Tá vendo Bruna. minha tela, doutor? Eu tô vendo sua tela. Tá. Então, pessoal, se você clicar... Isso, bota em tela cheia. Então, aqui, ó, o balão vem exatamente assim, né? Você tem em cima esse equipo, né? O balão propriamente dito é de silicone, então quem tem alergia a látex não tem problema em usar. Vem essa seringa de 50, 60 ml, que é de rosca, então é importante. E essa válvula pequenininha three-way, que é unidirecional, tá bom? Pode ir passando aí, Bruna. Então aqui, ó, paciente em posição ginecológica, essa é a inserção do balão após o parto vaginal, tá bom? Primeiro a gente assegura que não tem resto, né? Posiciona o balão ou com ajuda de ultrassom, se você tiver para guiar, ou mesmo com a sua mão, igual a gente bota DIU pós-parto, você sente bater no fundo. Se você tiver numa cesariana, lembrar que a gente também consegue usar o balão na cesárea, é um pouco diferente a técnica, então você passa a primeira via vaginal, sabe? E aí uma pessoa que está fora de campo conecta o equipo, o three-way e faz a infla, é fundamental. Depois que você posicionou o balão em cavidade, você fecha o útero e só depois você infla. Pode inflar, Bruna. Então, ó, colocou o equipo numa bag de soro, né, num frasco de soro,
500 ml é o máximo, né? Então, agora a gente vai conectar o equipo, né, ó, vermelho com vermelho, naquela válvula unidirecional. Agora você vai conectar o equipo no balão de Bacre, que já está posicionado, certo? E, por último, você vai conectar a seringa. Então, quando você puxa da seringa, né, ó, o soro enche, né, vem lá da bag de soro e vem da seringa. Quando eu infundo, vai para o balão. É uma válvula unidirecional, facilita o quê? O inflar o balão, né? Lembrar que o contato do balão, né, a pressão do balão na cavidade é maior que a pressão arterial média, né? Depois que o balão atingiu, né, a capacidade dos 500 ml, ou a partir de 350, eles tracionam levemente o balão para ele acoplar no segmento inferior. E aí o que que a gente faz? Tamponamento vaginal, para que esse balão não desloque. A gente faz um flush, né, na via distal, para lavar e tirar coágulos aqui do fundo, né? E aqui já está sendo o quê? Demonstrada a técnica de remoção. Para remoção, a gente tira uma seringa, então 50, 60 ml a cada 30 minutos. Então, ao longo aí de 2 horas e meia, 3 horas, você vai ter retirado a maior parte do volume que você colocou e a retirada do balão é via vaginal, tá? Tem algumas outras mensagens aqui. Clícia. Doutor, tem uma via que drena o sangue. Perfeito. Você tem 2 vias desse balão. Você tem uma via que você infla o balão e você tem uma via distal, né, que, na verdade, você quantifica o débito. Tá? Se identificar que o sangramento ainda está aumentado, é indicado retirar ou manter. Bom, quando você passa o balão, ele vai ser efetivo em 85% dos casos, tá, Clícia? Então, vai resolver a imensa maioria. Mas, sim, tem 15% dos casos que o balão não vai ser possível, não vai ser capaz de resolver sozinho, tá? Então, por exemplo, ou você passou o balão e a paciente ainda está instável e está sangrando muito pela via, precisa abordar, ou, o que é até mais comum, né? Você passou o balão, o sangramento parou, mas quando você começa a desinsuflar, a paciente volta a sangrar. Então, embora o balão resolva 85% dos casos, que é a imensa maioria, né, tem uma porcentagem que você vai precisar ainda de uma abordagem mais agressiva, tá bom? Quando eu falo abordagem mais agressiva, pode ser uma esterectomia, pode ser uma embolização, né? Aí depende, né, do recurso que você tem, né? O Stefan mandou aqui, obrigado pela devolutiva. Imagina, Stefan. Espero ter respondido, Doutor Clícia. Felipe, Pois não. desculpe a pergunta. O uso do balão de Bacre pode afetar a fertilidade futura? Tá. Uma pergunta muito boa, viu, Stefan? Se essa paciente... Eu sempre respondo de uma maneira muito direta, né? Stefan, se a gente não tratar HPP, a gente vai ter um impacto não na fertilidade futura, mas na vida dela atual, né? Então, são escolhas. Essa pergunta, ela costuma ser mais frequente quando a gente usa suturas, né? O Belinte ou outras técnicas, mas existem sequência de gestações pós-suturas. E suturas são bem mais agressivas, né, do que o uso do balão. Então, Stefan, use sem pensar na gestação futura, tá? O máximo que você pode ter é uma sinéquia que você tira por ístero depois, tá? Na cesárea, quando insuflar o balão? Pergunta muito boa também, Adriana. Não vai abrir a cicatriz uterina? Adriana, quando você passa o balão, né, você está com a barriga aberta. Então, você está vendo, né? Você passa o balão via vaginal. Você posiciona o balão dentro da cavidade, você fecha a esterotomia,
Você está olhando, você pede para ir insuflando e acompanha, tá? Então, a questão de abrir a cicatriz, se você obedecer, né, essa recomendação de inflar entre 350 a 500, a resposta é não, não vai abrir a cicatriz, tá bom? É sempre importante falar, primeiro fecha, depois insufla. Porque se você insuflar e depois for querer fechar, vai que você fura o balão, né? Então, primeiro fecha a esterotomia, depois infla o balão. Ok, Dri? Que mais, gente? Estou aqui às ordens. Espero responder. Eu tô muito feliz, viu, gente, de estar aqui. Porque para a gente padronizar isso na Apivida tem sido um trabalho aí enorme da Cris, das meninas da Handle, meu, que eu já fui em Fortaleza, eu já tive com vocês em diversas outras aulas. Estou realmente muito feliz de estar padronizando isso aqui, né? Numa rede, uma rede que tem crescido, que tem 40 maternidades, eu acho. Então, assim, vocês cuidam de boa parte dos nossos partos, né, do Brasil. Então, que não tenhamos mais mortes por HPP, né, já que agora a gente tem um método que é incrível e que pode ser usado, né, vocês viram, tanto insuflando, como agora, depois dessa publicação da Febrasgo, se a gente quiser usar o balão de Baker fazendo o mecanismo de vácuo, a gente também está autorizado. Maravilha? Eu acho que era o Eduardo, né? Que vocês tinham aberto aí a, a câmera, vocês tinham aberto aí o, o áudio. Eduardo está por aqui conosco, diretamente de Manaus, é isso? Tudo bem? Como é que tá, Roberto? Tudo bom? Salve, querido. Boa noite, boa noite. Você foi professor de uma. Eu fui pupilinho dela, era uma. Até é esquisito falar isso, mas a Ana Flávia Lichtung. Conheço. Ela me chama de pai, eu chamo ela de Pois filha, é. é isso. Uma querida. Poxa, eu trabalhei com a Ana na Uninove, quando ela era diretora, eu era coordenador do internato lá da Uninove. A cada Perfeito. 10 palavras que ela falava, 11 eram favorete, viu? Eu gosto muito da Ana, uma querida mesmo. Isso é Que muito bom. bacana, ó. Hoje eu tô na parte da diretoria do Nascer Bem, par da Cris. Eu fiquei muito feliz quando eu vi seu nome e saber que você é uma das pessoas que ajudam a gente aí nos protocolos e nas aulas. Conte, Portanto, que eu já escutei sobre você e te cara, encontrar aqui assim é assim, bem ó, legal. conte, literalmente assim, conte conosco para o que vocês precisarem. Eu adoro Manaus, inclusive, já tive aí, já, nossa, tenho amigos em Manaus, sabe? Vai ser um prazer estar com vocês aí. Quando quiser vir para cá, já tem casa para ficar e barco para pescar, hein? Tá aqui, eu estou vendo aqui, ó, quantos ml, tem mais uma pergunta no chat aqui, ó. Quantos ml inflar quando usar o mecanismo associado ao vácuo? Então, a ideia do mecanismo a vácuo é que esse balão, diferente da técnica de insuflar, aí, quando você está insuflando, você não quer usar o balão como rolha. Quando você está usando a técnica a vácuo, você quer usar como rolha. Então, assim, em geral, 100 a 150 ml deve dar para ocluir, né, o orifício do colo. Então, assim, mais ou menos 2 a 3 seringas. Tá bom, Arlon? Bruna, Cami, e aí? Olá, pessoal. Queria agradecer, doutor Felipe, agradecer a Apivida, a oportunidade de estar aí com vocês e que 2026 seja um ano que a gente esteja presencialmente, né, levando o treinamento hands-on aí para o máximo de profissionais da rede que a gente conseguir.
iniciando amanhã aqui em Ribeirão Preto, né, no quintal de casa, que a Randall é uma empresa aqui de Ribeirão Preto. Então, começaremos amanhã no Sinhá, eu e Bruno estaremos lá para a primeira turma às 7 da manhã e uma segunda turma no período da noite. E o ano que vem a gente parte aí para treinar presencialmente toda a equipe, se Deus quiser, o Brasil todo. E vai ser um prazer. O Cami, Bruna, Eduardo, não sei, estão perguntando aqui se vai ter ata. Eu- Ata de presença, acho que sim, né? Mas eu já estou super feliz, meu, 120 pessoas conectadas, não, um sucesso. Foi ótimo público mesmo. Então é isso. Edu, vou aceitar a proposta do barco, gostei, e Bora. é isso. Tá combinado, querido. Muito obrigado, viu? Pode, já vou passar pedir para a Cris passar meu contato para você e fica o convite de verdade, viu? Não, maravilhoso. Foi um prazer ver a sua aula, a gente acompanhou junto aqui no consultório, muito bacana, muito obrigado pela parceria, viu? Imagina, querido. Gente, tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Indicativos que houve falha do método, tá? Gleidson. Gleidson é o seguinte, o balão, ele não é igual a dreno de tórax. Isso é importante. Dreno de tórax, quando você passa o dreno e tem um hemotórax maciço, isso é indicativo de toracotomia, acabou. Tá? O balão não é assim, tá? O que você vê é nítido. É que no começo sai mais sangue e aquela quantidade de sangue vai diminuindo na sua cara. Se aquela quantidade de sangue não diminui e a paciente está instável hemodinamicamente, não melhora índice de choque, sabe? O sangramento está vermelho vivo, né? Está drenando, está aumentando, assim, né? No saco coletor. É hora de operar, acabou, tá? Ana Júlia, obrigado. Gleidson, não sei se eu respondi sua dúvida. Foi enviado um link agora pelo chat. A doutora Cristina tinha comentado no início da aula que era um Google Forms, acho que de presença, né, Bruna? É isso? É, exatamente, pessoal. Se vocês puderem acessar para confirmarem a presença aqui na aula de hoje, a gente agradece. Maravilhoso? Obrigada, doutor Felipe. Tchau, como Obrigada sempre, um novamente, prazer, doutor. meninas. Aula Tchau, pessoal da maravilhosa. Apivida, Edu, abraço. Tchau, Cris. Tchau, pessoal. Grande prazer. E até breve, pessoal. Logo menos a gente deve se encontrar presencialmente aí, Brasil afora. Então é Com isso. certeza. Muito obrigado. Boa Meninas da noite. Renda, ó, rodinha no pé, vambora. É isso. Com certeza. Sempre. Tchau, gente. Tchau, Beijo. Tchau, tchau. Boa gente. noite, Boa obrigado, noite. professor. Tchau, tchau, Boa Obrigada. tchau, gente. noite.